Olá, pessoal. Sou Juliana Machado, professora de História da Arte de vocês. Estivemos conversando esse tempo todo e ainda não nos conhecemos pessoalmente. Então, aqui estamos para poder falar um pouquinho dessa disciplina que é um mundo que deixa todos nós impressionados com tanta coisa e que vai enriquecer vocês de forma sem tamanho, sem expressão. Vamos começar cada unidade passo a passo. A unidade 1, a gente começou explicando o que é arte e tivemos aquele debate no fórum, conversamos bastante sobre isso, o que era arte do ponto de vista da cultura brasileira, a arte enquanto nos museus, enquanto nos locais, ela é sempre expressa de forma clara. Eles colocam parâmetros para classificar as obras e todo mundo pergunta, mas isso é arte? Mas é tão feio, mas é tão estranho. Mas, no entanto, ela ficou marcada de alguma forma, ela definiu-se como arte. É um crítico de arte que fala, que tem uma ferramenta que diz que aquilo é arte, que foi uma técnica tal, que é um artista tal, que ele teve esse contexto na história. E aí a gente decidiu, vocês lembram naquele fórum, a gente definindo, que a arte então seria aquilo que é feito pelo homem de forma a expressar um tempo, a expressar um contexto, um momento da história, e que realmente as pessoas utilizaram, quiseram mostrar, tiveram sentimentos expressados através daquela obra, e que você pode ou não captar, e também depende do momento da gente. A gente às vezes está ruim, você não consegue ver aquilo como uma arte, e você vai observando que chega em outro momento, pode ser um filme, pode ser um trabalho, pode ser uma tela, e as ferramentas do ser humano são difíceis para poder definir isso é arte ou isso não é arte. Vimos o nosso filme Mona Lisa, lembram? O Sorriso de Mona Lisa? E no Sorriso de Mona Lisa vocês viram a obra de Jackson Pollock. Lembram que ele fez aquela obra que todo mundo, nossa, que bacana, então ele pode pintar com as mãos, ele vai jogar tinta, ele expressa com o corpo. Então, naquele momento, 1950, ele utiliza mais de uma coisa, ele utiliza um espaço, ele utiliza as mãos e ele utiliza o movimento. Então, ele tem mais sentidos trabalhando numa obra. E aí a gente começa lá na nossa pré-história, continua na nossa primeira unidade e vamos ver que lá também os artistas, que naquele momento não eram artistas, eram pessoas que reproduziam seus sentimentos através de rituais, que eles iam nas cavernas e desenhavam nas cavernas o que eles queriam que acontecesse do lado de fora. Então eles desenhavam eles mesmos atacando os animais, eles mesmos vencendo os animais, eles matando os animais, para que eles fossem lá para fora e aquilo acontecesse. Então era uma forma de religiosidade, era um rito, uma ligação com os deuses. E essas pinturas, elas eram feitas com tintas, essas tintas eram feitas eram chamadas têmperas, e elas eram feitas com algum óleo de baleia, se eu tivesse próximo, ou uma seiva de árvore, se eu tivesse, para que desse liga naquela tinta, uma água e um pozinho, fosse ele que desse cor. Podia ser um carvão, podia ser sangue de animal, podia ser uma pedra, um mineral, aí eu conseguia uma tinta. Daí fomos andando e fomos caminhando para a nossa unidade 2 e fomos chegando no Egito. E fomos caminhando na arte pré-histórica e temos também as nossas esculturas. Lembram da Vênus de Willendorf que colocamos, que mostramos, aquela bem gordinha, com os seios grandão, um bundão? Aquela era o nosso símbolo de fertilidade, o nosso símbolo de algo positivo para aquela casa. Então eles colocavam, a ideia da gente é que eles colocariam aqueles amuletos e que aquilo traria fertilidade para aquela casa. E aquele era o símbolo da beleza, o símbolo do que de bom poderia vir com a mulher. Lembram do pescoço que parecia um prolongamento do tronco e aqueles cabelos já enfeitados? Também uma ideia interessante, aquela escultura pré-histórica. E aí nós podemos andar mais um pouquinho e caminhar para o nosso Egito. O nosso Egito, ele vem com aquelas pinturas todas ligadas
à morte, ao símbolo da morte, ao símbolo dos túmulos da morte, para os faraós, para as pessoas todas que acompanhavam o faraó. Então ali eles iriam reproduzir o faraó, iriam fazer o sarcófago, o lugar onde o faraó ficaria, a múmia do faraó ficaria, e ela seria então eternizada através do espírito do faraó, que seria o Ka. E esse Ka, ele daria vida eterna para o faraó, através das pinturas na parede, sempre naquela posição, vocês lembram bem? Sempre naquela posição, o tronco frontal, o rosto, os olhos na lateral, os braços e as pernas na lateral. É a lei da frontalidade. Ela é típica e ela é característica do Egito. Lembram dos hierógrafos que eu pedi para vocês desenharem o nome de vocês? Com os hierógrafos, que já são os primeiros símbolos da escrita, eles são do Egito. E aí podemos ir mais um pouquinho e entrar na nossa Grécia. A nossa Grécia, ela já teria toda a escultura dela já movimentando, já com um símbolo de beleza, um símbolo baseado na mitologia grega, que teria o sentido da beleza, da estética, da harmonia, e já teria movimentos. Então, já consigo movimentos na escultura. Ela tem um diferencial muito grande, e ela, sim, já pode ter mais criatividade, o que a arte egípcia não podia ter. Ela já tem tamanho diferenciado, que a arte egípcia já não teria. A arte egípcia sempre no tamanho natural, agora não. Para um pouquinho. Deixa eu ver se eu estou errando. Todas as esculturas gregas, elas tinham esses tamanhos diferenciados, ao passo que os utilitários gregos eram ainda utilitários. Eu não tinha nada de artístico ali. Ali era feito vasos para colocar os restos mortais, era feito vasos para colocar a comida, o alimento, o que fosse. Então, eles eram utilitários. E dessa arte egípcia, dessa arte grega, a gente vai começar a nossa unidade 5, a nossa Idade Média, que ficará para a próxima etapa do nosso estudo. Mas alguma coisa eu quero falar com vocês. Aí a gente está entrando no século X, vamos terminando o Império Romano, vamos fechando Roma, vamos fechando o Egito, vamos fechando a Grécia e vamos entrando num outro momento, que é o momento em que a gente vai ter toda uma modificação na arquitetura, toda uma modificação na escultura, e vamos levando muito a religiosidade que envia da arte antiga, agora ela vem focada em pontos diferentes. Agora vão ser as basílicas, as igrejas. Então, como por exemplo na arte românica, que entra logo após o Império Romano, temos as igrejas específicas para poder conseguir a peregrinação das pessoas que vão seguir aquela religião. Então, eu mudo totalmente o sentido da arte, ok?